Aleluia, graças e paz, irmãos. Você pode ficar em pé só mais um momento. Eu quero orar. Você pode tocar o último louvor. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom em toda essa jornada. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido a nossa força. Reconhecemos a unção do Teu Espírito neste lugar. Reconhecemos a unção do Teu Espírito em nossa vida. Declaramos essa noite uma noite de mover, de graça. Aleluia. Onde a Tua palavra pôde fluir poderosamente, Pai, e alcançar os nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor. Repreendemos todo tipo de oposição, tudo que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Mentes livres, corações abertos à semente da palavra. Você pode erguer suas mãos essa noite. Sabe, tem gente que está esperando um dia em que chegar no céu, diante do Senhor, para adorar, para louvar. Mas sabe que você não será mais filho de Deus no céu do que o que você já é aqui. Aproveita esse ambiente preparado para a sua adoração, para o seu louvor. E agradece a Deus pelo seu dia, pelo ar que você respira. Agradece a Deus porque Ele tem te sustentado. Ele tem lhe trouxe até aqui e vai te conduzir até o fim. O mesmo Deus e a mesma palavra que te sustentou até hoje, ela vai te sustentar até o final. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Obrigado, louvor. Vocês são bênção. Continuamos essa série maravilhosa. Vocês estão bem? A série do livro Fazedor de Discípulos. Nosso irmão Danilo Filgueira. Abra aí João 17, 22. Eu já falei isso na outra vez sobre isso, mas é uma inspiração. Esse livro, não sei se aconteceu com vocês que já tiveram acesso, estão lendo o livro. Ele trouxe uma nova revelação para João 17. Era um capítulo e um versículo que a gente já lia, né? Mas eu confesso que ao lê-lo, através da revelação desse amado pastor e mestre, nosso irmão, ele se identifica também como profeta, o Senhor compartilhou ao nosso coração mais revelação, amém? Diga, tem um mais de Deus. Aleluia. Você está aberto ao mais de Deus? Sabe, irmão, em um ambiente de desonra, você cessa o agir de Deus na tua vida, você fecha portas. O versículo mais conhecido para você e aquele que você ouviu mais vezes, se você abrir o coração para ele, Deus tem uma revelação nova para você sobre aquela palavra. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. O capítulo que me cabe essa noite é um capítulo que fala sobre transferência de unção, amém? E aí ele traz uma frase que diz: o discipulado é muito mais do que uma transmissão de conhecimento. Por ele transfere-se virtudes espirituais. Aleluia. O fazedor de discípulos é alguém que tem a unção compartilhada com quem o segue. Glória a Deus por isso, amém? Diga, eu sou um fazedor de discípulos. Quando Deus se chamou, meu irmão, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda, criar, fazer discípulos em todas as nações. O Senhor nos chamou a fazer discípulos. E fazer discípulos é formar Cristo nos corações. Eu sempre gosto de trazer esta base.
Amém? Porque isso teve uma mudança nesse processo dessas quintas-feiras. Você está sendo acrescentado? Eu fui acrescentado com essa revelação. Parece uma simples revelação, mas toda hora isso está muito forte em meu coração. Quando eu falo para as pessoas de Jesus, claro, irmãos, nós levamos essas pessoas a confessar Jesus. Mas eu agora tenho uma plena consciência que meu trabalho não para ali. Que ali é só um primeiro passo, é só um começo. E aí eu começo a buscar gerar Cristo nela. Amém? E aí nesse capítulo ele fala sobre isso, sobre essa herança, essa contribuição espiritual. E aí eu convido você em abrir Atos capítulo 10, versículo 38. Deus, Jesus, irmãos, ele era Deus. Mas em Filipenses capítulo 2 diz que ele, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes se esvaziou. Jesus, ele se esvaziou para estar entre nós. Ele assumiu uma forma humana completa. Amém? E é interessante porque mesmo ele sendo gerado pelo Espírito Santo, eu ouvindo o audiobook do irmão Reagan, no Compreendendo a Unção, e tem hora que ele diz assim, eu não entendo muito bem, mas eu só sei que ele se esvaziou. Amém? E ele era 100% homem. E ele não agiu aqui como Deus. Amém? Ele quando esteve na terra, ele foi 100% homem. E como homem, ele precisou da unção. Em Atos capítulo 10, versículo 38, por favor, se a multimídia puder colocar aqui, diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Diga, Jesus é o Cristo. E Cristo significa ungido de Deus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andou no poder de Deus. Jesus andou debaixo da unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele ensinou isso aos seus discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 1, por favor. Glória a Deus. Mateus 10 e 1. Diz, tendo chamado os seus discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus não só foi ungido, como também ele compartilhou dessa unção com os seus discípulos. Jesus começa, se você olhar logo no capítulo 3, versículo 21, nós não vamos ler, mas Jesus começa o seu ministério, indo até o Jordão a ser batizado por João. Amém? Quando ele vem até João, João olha para ele e diz, eu preciso ir a ti e tu vens a mim. E é que Jesus diz, deixa para que se cumpra toda a justiça. Jesus estava ali cumprindo literalmente a trajetória humana, de se submeter a uma unção, de precisar realmente de uma unção, de uma cobertura, de uma graça, de uma glória. E a Bíblia diz que Jesus indo até aquele Jordão, João viu como que o Espírito em formato de pomba descendo sobre Cristo. Jesus não começa seu ministério antes disso, irmão. É interessante que Jesus, ele já desde a infância, a Bíblia não fala muito sobre esse período, fala dele pequenininho, fala dele ensinando aos escribas, aos mestres de Israel, mas a Bíblia não mostra nenhum milagre operado por Jesus antes deste momento, antes dele se expor a esse tocar do Espírito Santo. Amém? E é interessante que nesse mesmo capítulo, ele reconhece isso, no capítulo 4, versículo 18, ele reconhece, ele faz na verdade uma declaração e uma confissão. Ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Ele estava dizendo, eu estou aqui e estou ungido, e ele começa a dizer para que tudo o que Deus ungiu a ele. Do que você está falando, ministro? Eu estou falando que o discipulador é alguém ungido para transferir também essa unção. Alguém ungido para compartilhar também essa unção. E assim foi com Jesus. Jesus foi ungido para ungir os seus discípulos. Amém? Você pode abrir, por favor, em João capítulo 20, versículo 19. Jesus recebe uma unção vinda do Pai e compartilha com os seus discípulos. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Por favor, continue. Próximo versículo. E dizendo-lhe, mostrou as mãos, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos. Pode continuar, por favor.
Aleluia. Disse-lhe, pois, os judeus, outra vez, Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo seguinte. E havendo dito isso, diga, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Jesus começa o seu ministério, ensina, aleluia, aos seus discípulos, ensinando, operando milagres, aleluia. Para alguns era bem recebido, eu amo observar o ministério de Jesus, porque tinha lugares onde ele era muito bem recebido. Receberam ele em Jerusalém com hosana, amém. Mas também teve lugares que ele saiu para não ser morto, porque ainda não era a hora. Mas ele estava cumprindo ali o seu ministério, estava sendo literalmente guiado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Amém? Tem um versículo que eu gosto muito de pensar na revelação dele, que é logo no início, quando a Bíblia começa lá o Evangelho, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E eu já vi muita gente distorcendo isso, como se fosse obra de Deus levar pessoas para deserto. Mas sabe, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, mas conduziu Jesus a vida toda. Não era apenas uma condução ao deserto, Jesus teve toda a sua vida guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Ao deserto, ao jardim, ao monte, aonde Jesus foi, ele teve uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Mesmo sendo Deus, ele não estava aqui como Deus, ele estava esvaziado de sua glória e fluía debaixo de uma unção do Espírito Santo. E aqui ele sopra dessa unção sobre os seus discípulos. Eu fico imaginando, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas o interessante é que quando eles receberam o Espírito Santo ali, não houve uma evidência, ainda não era um momento. Mas a Bíblia diz que em Atos 2, aleluia, cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia, glória a Deus, todos reunidos no mesmo lugar. Quando aquele sopro, diga comigo, sopro, já não era mais como um sopro, a Bíblia diz que ouviu-se como um barulho de um vento impetuoso. O que é que esses homens estavam fazendo? Eles estavam orando. Eles estavam no cenáculo de Marcos em oração. Jesus ensinou aos seus discípulos uma vida de oração. Uma vida onde literalmente ele estava atiçando o Espírito, considerando a unção e desenvolvendo essa unção que estava dentro dele e estava sobre ele. Do que você está falando, Rômulo? Um discipulador tem que ensinar isso ao seu discípulo. Há uma unção a ser compartilhada do discipulador para o discípulo e é compartilhada. É impressionante quando nós vemos características. Hoje nós estamos debaixo de uma visão. A irmã Shirley acabou de fazer uma divulgação, que eu reitero essa divulgação. Essa escola foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida. Mas é perceptível a unção que está sobre o Rema. Uma unção que esteve sobre a vida do irmão Kenneth Reagan. E hoje quantas pessoas nós já ouvimos ministrar em congresso. Nós lemos livros, pessoas que foram tocadas pela unção que estava sobre a vida de irmão Reagan. E essa unção de irmão Reagan hoje toca outras pessoas e está aqui. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Agora é interessante que nem todos receberam dessa unção. Nem todos tiveram da unção que estava sobre Jesus compartilhada sobre a sua vida. Qual foi a diferença? Honra, reconhecimento. Pasmem, Jesus Cristo estava na terra como homem, fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando cegos, fazendo todas as obras que o Pai tinha determinado. Pessoas ouviram falar dele e receberam algo dele, mas pessoas também ouviram falar de Jesus e ignoraram. A desonra faz com que você não receba da unção daquele ministro, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher de Deus que está ali. Em um ambiente de desonra, a Bíblia diz que em Nazaré, Jesus não pôde fazer senão poucos milagres, impondo as mãos. A Bíblia usa essa expressão, não pôde. A Bíblia fala que a desonra, que a cidade de Nazaré, a incredulidade / desonra, que a cidade de Nazaré recebeu o ministro Jesus, impediu a operação de milagres de Jesus. Então, em um ambiente onde você honre a unção que está na vida de pessoas, você vai receber desta unção. Sabe, querido, não julgue pessoas pelo seu estereótipo. Não é porque às vezes essa pessoa não é um ministro de renome,
não é um pastor conceituado, ele não tem muitas vezes uma rede social que denota uma grande abrangência, que ele não pode ser um canal de Deus para a sua vida naquele dia, naquela hora. Quantas vezes eu pude perceber e ouvir a voz de Deus em crianças? Quem já ouviu a voz de Deus através dos lábios de uma criança? Uma criança que naturalmente não poderia ali oferecer nada para mim, foi um canal que Deus usou para chegar e alcançar meu coração, trazer uma resposta que eu estava precisando. Agora, por que é que Deus pôde usar aquele canal? Porque eu estava aberto a ele. Porque eu honrei a voz de Deus, mesmo dos lábios de uma criança. Honre a voz de Deus, querido, das pessoas que você menos espera. Honre a voz de Deus, honre a unção que está sobre a vida deles. Eu já ouvi muito testemunho de grandes homens de Deus que estão em ministérios ativos hoje, que viveram com nossos heróis da fé moderna, os nossos generais de Deus. E uma coisa eu percebo em todos eles, homens e mulheres de Deus, eles honraram a unção dos ministros em que eles conviveram, honraram a unção daquele homem, daquela mulher de Deus que eles tiveram a honra de conviver. E eu digo mais, em todos eles há uma frase verdadeira e sincera, que eles reconheceram que ali era um homem, era uma mulher de Deus. Por que você está dizendo isso, ministro? Porque eles continuam sendo homem. Quanto mais próximo você chega de alguém, querido, mais você vai vendo esse lado humano dele. O seu discipulador, ele é um ser humano, que está crescendo assim como você. É alguém chamado por Deus, que se dispôs a ouvir a voz de Deus. Ele tem mais maturidade, ele tem às vezes um km maior na fé. Ele tem uma bagagem maior e uma unção específica dada por Deus para alcançar a sua vida. É muito interessante isso. O discipulador, ele também é um intercessor do seu discípulo. E é impressionante o quanto o Espírito liga um ao outro. Amém? Quem aqui já foi despertado à oração por alguém que você estava discipulando mesmo longe? Essa pessoa jamais, irmãos, não há um meio de comunicação mais eficiente do que o poder do Espírito Santo. Ele é mais rápido do que a internet, é mais rápido do que qualquer tipo de aplicativo já feito. A pessoa está debaixo de uma necessidade, a intercessão na vida daquele que está ali discipulando, está ali gerando o Cristo, chega, e você já começa a orar. Às vezes você não sabe o motivo, você começa a orar em línguas e coloca aquela pessoa, aleluia, línguas em direção àquele propósito. E você sabe o que Deus está fazendo ali. Amém, querido? Há uma interação, aleluia, entre o discipulador e o discipulado. Amém? Glória a Deus. Então Jesus andou curando a todos, fazendo bem e literalmente compartilhando a unção que o Pai tinha colocado sobre a vida dele. O fazedor de discípulos precisa compreender e cultivar a unção que Deus lhe deu. Há um cultivar, há um encher-se mesmo, há um cuidado. É interessante demais como Jesus foi o nosso exemplo. Porque mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o ungido de Deus, pode anotar e grifar. Essa eu aprendi com o pastor Josinaldo em aulas do Rema. Ele disse, grifa todas as vezes que Jesus se afasta da multidão para orar. Você há de concordar comigo que Jesus era muito ocupado. Jesus tinha um ministério ativo, poderoso, e ele se deslocava de cidades em cidades, sabe, mas em todo momento você vê o texto dizendo, ele se retirou para orar, se retirou para orar. Eu sei que muitas vezes aí eu venho da minha raiz, a gente frisa essa história do monte, né? Se retirou ao monte para orar. O monte, querido, é porque a multidão não estava lá. Em Mateus ele ensina a entrar no seu quarto, fechar a porta. O monte ali era um lugar onde Jesus não estaria cercado de pessoas e que ele podia desenvolver um relacionamento com o Pai, uma intimidade com o Pai. O discipulador, ele precisa ter essa intimidade com o Pai até para ensinar o seu discípulo a ter. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então ele recebe para poder derramar sobre aqueles que estão sendo discipulados. A unção é transmitida por convivência e por ministração intencional. Há um direcionar, há uma visão no dom pastoral de reconhecer chamados e reconhecer dons. E há uma unção sobre a vida do discipulador de reconhecer um chamado do seu discipulado. E você pode intencionalmente, querido, aleluia, intencionalmente, amadurecer aquela unção, amadurecer aquele chamado, expondo aquele discípulo a unções maduras. Amém? Eu vejo isso muito acontecer nessa igreja, não é verdade? Intencionalmente, nós somos
expostos pela presidência dessa igreja a unções diversas, como apóstolos, profetas maduros. Isso é intencional, querido. É para você que é profeta ser amadurecido. Nós tivemos Simon Potter aqui, um grande profeta maduro no Senhor, que deixou um rastro de unção e de ensino no profético aqui nessa igreja. Amém? Nós tivemos pastores maduros como o pastor João e outros. Amém? No que me tange no que me toca como pastor auxiliar, nós tivemos o pastor Carlos Júnior aqui, uma referência para mim de um pastor auxiliar a nível Brasil, que tem feito um trabalho fantástico. Então você é acrescentado pela unção que Deus desenvolveu e cresceu na vida dessas pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. O líder precisa estar próximo dos seus discípulos para que eles recebam da glória de Deus que está sobre a vida deles. Amém? A unção que o líder tem não é sua nem é autônoma. Aleluia. A unção literalmente é o Espírito de Deus se movendo em você para o outro. Vou dizer de novo, é a graça de Deus em movimentação, em evidência na tua vida para o próximo. Parece até contraditório, mas você vai ver alguém sentindo sintomas de enfermidade e orar por alguém e aquela pessoa sair curada. E se ele não estiver crendo para a cura em si, ele continua com sintoma. Porque a unção é a graça de Deus na vida daquele que está ali para a operação do poder e desenvolver o próximo. Então tudo isso que você tem recebido, querida, é para compartilhar. Ela flui daqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida, passa por ele e deve atingir os seus discípulos. Sabe, é muito interessante. Eu estava meditando nisso, o Senhor me fazendo enxergar um corpo humano. Quando nós passamos a existir através de desenvolvimento celular. E começou a se desenvolver os primeiros tecidos, depois os primeiros órgãos, e depois está aí o corpo humano. Sabe, querido, o Senhor começou esse projeto dele, do coração dele, essa visão de Deus chamada igreja lá atrás. E ninguém nunca foi uma ilha, foi gente gerando gente em Cristo. Ninguém se auto-ungiu, se autopromoveu. Sempre o Senhor colocou algo na vida do outro para acrescentar o outro. Aleluia, aleluia. Eu sei que você pode estar se achando, irmãos, a última Coca-Cola do deserto, mas sempre tem uma Coca-Cola que Deus quer usar para abençoar você. Sempre tem alguém que Deus vai usar para abençoar a tua vida. Fica sensível. Há pessoas que Deus está guiando. Há pessoas que você... Não empreste os seus ouvidos a qualquer um, querido. Nós estamos em um tempo em que tem muito material disponível, de fácil acesso em todo lugar. Cuidado quem você anda assistindo. Cuidado dos vídeos que você anda assistindo, o conteúdo que você está ficando exposto. Deus é tão zeloso com a minha alma, com a sua, que nos deu uma rede verbo. Onde alguém vai, filtra um bocado de material e coloca ali para você se expor a uma palavra. A mesma palavra que você ouviu, que tem te colocado até aqui, vai te levar até o fim. Mas cuidado com onde você tem prestado os seus ouvidos, para não bagunçar aquilo que você crê. Uma Ruega conta de um grande evangelista que ganhou milhares de pessoas para o Senhor. E depois que ele foi contaminado com a literatura errada, aquele homem ficou improdutível, infértil. Quantos crentes que eram solução passaram a ser problemas depois de exporem, de colocar ali os seus ouvidos, colocar a sua atenção, aleluia, a vozes que não estão aliadas com a palavra de Deus e com a visão que Deus te colocou. Amém? Às vezes são grandes homens de Deus, mas não estão debaixo da visão que Deus te colocou. Se Deus te plantou nessa igreja, querido, existe uma visão. Fica atento àquilo que Deus está compartilhando neste lugar, é para o seu crescimento. Aleluia. Nada aqui, querido, é feito de forma aleatória. Alguém ora, alguém busca a Deus, pede direção. O Senhor traz uma palavra específica para esse lugar específico. Deus nos colocou debaixo de uma visão de discipulado. Pega isso pela fé e cresce nisso. Amém? Eu aprendi com meu pai, toda vez que ele pede um barco, na verdade ele não está querendo o peixe, ele está querendo a multiplicação para o dono do barco. Toda vez que Deus lhe coloca debaixo de uma direção, debaixo de uma visão, querido, não pense que é para você abençoar essa visão, é porque você precisa desta visão. Eu cheguei neste lugar, uma das primeiras vezes que eu vim neste culto, nesta igreja, eu estava aqui na frente, por aqui, o Senhor me mostrou o ministro, eu não sabia nada da vida dele, mas o Espírito Santo disse, você precisa ser tudo o que essa pessoa é, tudo o que você precisa crescer, ele já é, fica atento a ele. Eu já tinha uma caminhada na fé, querido, mas havia algo que Deus queria tratar comigo. Amém? Se abre
a ser tratado por Deus, se abre ao crescimento, querido. Deus tem muita coisa para desenvolver na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia fala da mulher, do fluxo de sangue, eu acho muito interessante. Aleluia, esse momento em que essa mulher, ela vai até lá e toca o Senhor Jesus. Eu estou sendo rápido porque ainda tem uma partezinha para falar. E ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar, ela diz: eu vou lá, eu vou tocar. Se eu apenas tocar nele, eu serei curado. Ela crê, ela faz todos os passos da fé. Ela crê, ela confessa e ela tem uma ação correspondente. Ela vai até lá e ela toca na orla da roupa de Jesus. A Bíblia diz que naquele mesmo momento, tudo que aquela mulher não conseguiu com os médicos, todo o dinheiro, que a Bíblia dá a entender que ela tinha muitas posses. Mas você sabe que tem coisas que o seu dinheiro não pode comprar. E nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Todo o dinheiro daquela mulher não pôde curá-la, irmãos. Mas a fé no Senhor Jesus, a confissão dessa fé e a ação correspondente, provocou. Eu gostei dessa palavra. Extraiu de Jesus unção e a cura. Eu gostei dessa palavra extrair, Caio. Extraiu. E tanto foi algo que não foi proposital de Cristo. Ele não pensou: vou curar essa mulher ali como homem, como ministro. Eu estou falando de Jesus como homem, amém? E quando ela toca nele, ele diz: alguém me tocou. Aquela mulher para Jesus: alguém me tocou. Isso traz um escândalo para os discípulos que estavam, os apóstolos que estavam ao seu redor, porque como assim alguém te tocou? O Senhor está sendo tocado agora essa caminhada inteira, as pessoas estão lhe espremendo. Aí ele para e diz: não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. A fé e a honra que aquela mulher atribuiu ao ministério de Cristo, a unção que estava sobre a vida de Jesus, extraiu de Cristo um milagre. Sabe, querido, tem gente que vem para um culto desse e sai da forma como chegou. Mas tem pessoas que chegam em um culto como esse ou com qualquer outro culto, onde se glorifique a Deus, se honre a palavra acima de tudo. E honra a palavra, honra a unção de Deus que está neste lugar. E essas pessoas, sabe, alguém pode não ter sentido nada, não ter se arrupiado nada. O louvor ela pode não ter gostado, ela pode até não ter gostado do ambiente. Mas o desejo e a honra dela, a unção que está presente no ambiente, vai extrair da unção a cura, o milagre e o poder. Aleluia. Extraia do seu discipulador essa unção. Tenha esse desejo, essa vontade, essa honra. Como receber da unção do ministro, da unção daquela pessoa que está ali posta para lhe discipular? É honrando, querido. É estando atento às orientações, ao não, ao sim. Amém? Porque nem sempre gostamos do não. E eu não sei você, mas meus meninos gostam muito de perguntar o porquê do não. Eu digo não, eles não, mas por que não? Eu gosto muito da resposta da minha esposa, ela é simples e direta: é não, porque é não. Eu às vezes tento argumentar, também não serve, no final eu tenho que ceder a ela: é não, porque é não. Eu posso falar que tem menino lá, todas as fases. E eles ficam perguntando, irmão, por que não, por que não é não? Às vezes um discipulador tem uma direção. Alguém que Deus colocou sobre a tua vida tem uma direção e diz: não, agora não é o tempo. E você é tentado naquela hora a não gostar. Amém? Mas há um cuidado de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia, há um cuidado de Deus para a tua vida. Convivência e o desejo ardente de um discípulo de herdar a unção de alguém podem ser o canal que Deus precisa para fazê-lo acontecer. Números capítulo 11, versículo 17, por favor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Diga: eu desejo. Diga: eu desejo receber mais da unção. Aleluia. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti. Uau. Moisés, há uma unção sobre a tua vida. Eu vou tirar desta unção que está sobre ti e porei sobre eles. Isso quebra também muitas vezes
uma tendência dos insubordinados e dos rebeldes, e às vezes querer se subordinar ao pastor, ao presidente, ao líder maior, e muitas vezes não se subordinar aos liderados. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que Deus falou para Moisés: Moisés, o Espírito, o mesmo Espírito que está sobre você, eu vou tirar e vou colocar sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. É muito tremendo quando lá no Salmo a Bíblia diz que esse óleo que desce sobre a cabeça de Arão, e ele escoa sobre a sua barba. Sabe, a unção de Deus vem sobre o cabeça e começa a fluir isso dentro da nossa casa. Pais, quem aqui é pai de família? Há uma unção de Deus compartilhada sobre a sua vida para escorrer e alcançar os seus filhos, a sua casa, os seus negócios. Amém? Quem aqui já foi chamado para orar por trator, por caminhão, por casa, por chave? Fui muito, irmão. Amém? Mas só que nós entendemos que a unção de Deus que flui sobre a vida do dono do bem alcança o bem. Aleluia! Aleluia! A unção que está sobre a tua vida vai alcançar todas as suas gerações. Deus falou isso para Moisés, que o Espírito, o mesmo Espírito que estava sobre ele, agora estaria. Nós vemos essa unção compartilhada entre Elias e Eliseu. Amém? Eliseu foi o teimoso. Deixa eu ir. Não, eu vou ficar contigo. Eu vou ficar contigo porque eu quero. Sabe, irmãos, alguém olha e diz assim: mas que camarada insistente, que camarada persistente. Irmão, que você seja insistente e persistente nas coisas de Deus. Não é errado você se mover por interesse nas coisas de Deus, querido. Você querer crescer em Deus, pense numa ambição boa, num desejo bom de você querer crescer em Deus. Está disponível para a unção de Deus, está disponível para o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus, querido. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você se expõe a esse discipulado, se expõe a esse discipulador, a unção, a graça de Deus está na vida dele, alcança você. Eliseu seguiu Elias, querido. Ele já tinha recebido uma passada de capa por cima, mas a Bíblia diz que ele não se contentou com isso. Ele queria uma unção dobrada. Oh, glória a Deus. E é isso, ele queria unção dobrada. Disse, Ele olhou o seu mestre, ele olhou o seu discipulador e disse: eu quero isso. E eu não quero só isso, eu quero o dobro. E sabe, ele não foi repreendido por Deus em relação a isso. Esse desejo de Eliseu não foi visto por Deus com maus olhos. Sabe, querido, você olhar para o seu pastor, olhar para o seu líder e reconhecê-lo como homem de Deus vai fazer você receber da unção que está sobre a vida dele. Mas eu digo mais, desenvolva a unção que você já tem recebido. Aleluia, e queira ir além. Jesus falou que esses discípulos que ele estava fazendo iriam fazer milagres maiores do que o dele. Isso sempre foi o projeto de Deus. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Houve um compartilhar de unção, aleluia, há um compartilhar de unção. Eu sei porque sei que Deus está nos levando em novos níveis de unção. Eu declaro para a sua vida, novos níveis de unção, você experimentando de novas unções, de um novo nível de unção, de um fluir maior, de uma consciência maior, de uma revelação maior da unção sobre a tua vida, e você entender literalmente que você é ungido, e como alguém que está totalmente melado de óleo, tudo que você toca, você unge. A sua casa não é natural, o seu negócio não é natural, esse carro não é natural. Porque você está nele, querido. Aleluia, aleluia, glória a Deus, você está nele. Deus é bom. Jeremias 1:10. O segundo capítulo que me foi proposto, eu já estou terminando, indo para o final, só passar. Foi sobre nova mentalidade. O autor do livro diz que uma das tarefas mais difíceis que o discipulador encontra é trazer para o seu discipulado, o seu discípulo, uma nova mentalidade. Verdade é, quando nascemos de novo, em 2 Coríntios 5:17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Quando você diz sim para Jesus, que é o primeiro passo, você nasce de novo, e ao nascer de novo, você é uma nova criatura. Só que espiritualmente você é novo, mas mentalmente ainda há uma mentalidade do passado que fica na nova criatura, querido.
Em Romanos 12 fala que para nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. Amém? E é um papel do discipulador ajudar o seu discípulo nesse processo de renovação da mente. Jeremias 1:10, por favor. Glória a Deus. Eu gostei dele ter citado esse versículo nesse processo de renovação. Ele diz que Deus chama, na verdade, Jeremias e diz: olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. E aí ele diz, para arrancar, presta atenção, discipulador, muita coisa no seu discípulo você vai ter que arrancar. Sabe, às vezes nós aprendemos até em casa a mentir. Às vezes nossos pais ensinaram a mentir, porque eles também aprenderam a mentir. Diga lá, menino, que eu não estou. Atenda e diga que eu não estou. Nós aprendemos muita coisa errada, às vezes com a cultura local. Já me disseram que todo brasileiro tem um jeitinho, e esse jeitinho muitas vezes é chamado de desonestidade. E dizem que isso é inerente ao brasileiro. Você é brasileiro? Diga, não sou assim. Mas nós vivemos em uma cultura, querido, que muitas vezes nos influencia. E foi formando a mentalidade da nossa mentalidade e a mentalidade daquela pessoa que você está discipulando. E ela confessou a Jesus, o seu espírito é novo de novo, mas a sua mente está cheia de coisas que precisam ser arrancadas. Diga, Deus me ungiu para arrancar sofismas, para arrancar mentalidades erradas, pensamentos errados, através do ensino e da unção, querido. Quando você chega em amor, querido, Deus faz a obra. Jesus, ele fez isso com seus discípulos, sim ou não? Teve uma hora que Jesus apertou tanto o parafuso que o povo começou a ir embora. Aí iam saindo as multidões. A Bíblia diz que era muita gente indo embora. Tanta gente que o discípulo chegou e disse: Senhor, está indo embora. Aí Jesus aproveitou para apertar o daqui. E aí também. Mas aí ele soube contornar, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Quem estava perto de Jesus, irmãos, era ajustado. Pedro, Tiago e João, a diretoria de Jesus, eles eram muito ajustados. Pedro, até por ser mais aquele que sempre estava trazendo as respostas, aquele que estava mais próximo, ele foi o que mais recebeu o ajuste. Para trás de mim, Satanás. Sabe, irmão? Mas eles cresceram. Eles não estavam no grupo que foi embora. Na hora do ajuste, muita gente foi embora. Mas quem ficou, cresceu. Quem ficou, teve a vida transformada. Quem ficou, se tornou igreja primitiva. Uau! Alguém já disse para mim, pastor Jacques, que a única coisa velha que todo mundo quer voltar a ser é a igreja primitiva. Agora eu vou pensar. O quanto nós oramos pedindo avivamento e graça para fluirmos debaixo dos dons e da unção daquela igreja. Quem ficou, cresceu. Eu olho para essa estrutura ministerial chamada Verbo da Vida. Meu Deus, que homens grandes diante de Deus. Simples, humildes, mas se olha a estrutura no Espírito, homens que tementes a Deus. E foram gerados debaixo da tutela do apóstolo Buddy White. Quem conviveu disse que era justo, irmão. Se falou errado, regulagem. Tem algumas na internet. Se você quiser ser regulado, hoje em dia a internet preservou algumas para você ser regulado. Bota lá apóstolo Buddy White. Deixa Deus alcançar a sua vida através desse ministério poderoso que até hoje regula a gente no YouTube. Provavelmente teve gente que não ficou, com certeza. O pastor disse que já teve gente que não gostava da pregação do apóstolo Buddy, porque era americano. Já pensou, querido? Desonrou a pregação de um dos heróis da fé dessa geração, porque o homem falava esquisito. Mas quem orou, recebeu. E teve a sua vida transformada para transformar os outros. Volta só para 1:10 para a gente terminar. Glória a Deus. E hoje te constituo sobre os reinos para arrancares e derrubar. Você vai ter que arrancar
pensamentos, ideias, sofismas, arrancar doutrinas falsas, arrancar religiosidade, arrancar medo, arrancar vergonha, amém? Derribar coisas que o inimigo colocou e veio gerando naquela mente. Quantas pessoas chegam com complexo de tudo no mundo? Sabe, a maior mudança de mentalidade é a implantação da nova identidade. É quando aquele discípulo entende quem ele é em Cristo. É o seu trabalho proporcionar isso, discipulador. Esse ensino, para que ele entenda que ele é filho de Deus. E como filho de Deus, herdeiro de Deus e suas promessas. Rei, sacerdote. Mas quando ele chega até Cristo, ele chega com a mentalidade de servo, com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de pecador. Eu sou pobre pecador. Quem já ouviu essa frase? Eu sou pobre pecador. E você vai ter que mostrar para ele que ele não é mais pecador, ele é justiça de Deus, que ele é filho de Deus. E como filho, aleluia, Jesus mudou essa mentalidade dos judeus, porque todos eles se referiam a Deus como Senhor. Aí Jesus diz: Pai. Todos os ensinamentos, pode olhar Mateus 5 lá, aquele sermão do monte, Jesus, o Pai, o vosso Pai que estás no céu, o vosso Pai que estás no céu. Ele estava tirando a mentalidade de servo para levar, conduzir aqueles discípulos a uma mentalidade de filho. Quem aqui já não teve essa mentalidade de servo? Meu Deus, eu passava 15 minutos para começar a orar. Senhor, Deus meu, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Altíssimo. Irmão, eu tinha todo um processo, porque eu estava me referindo ao Senhor. Pastor, ele não é o Senhor. É, mas eu descobri que esse Senhor é meu Pai. Aí eu posso chegar e dizer: Pai. Irmãos, isso é tão simples, mas isso foi tão forte como revelação para mim. Isso mudou minha vida. Jesus, para ele era pai. O pai era pai para ele. O Deus podia ser Senhor para todos, mas Jesus já tinha aquela revelação e ele trouxe essa revelação aos seus discípulos. Coloca o versículo, por favor, novamente, irmãos. Para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares. E também, diga também, para edificar e plantar. Olha a responsabilidade. Nós, como discipuladores, temos a missão de edificar e plantar. Edificar quem? Diga Cristo. A palavra de Deus no coração das pessoas. Plantar o evangelho, essa semente, a boa semente da palavra, querido. E coisa linda é você ver aquele discípulo crescendo e desenvolvendo. E agora compartilhando com outras pessoas. E com outras pessoas. Esses dias eu estava conversando com o pastor Edson, meu pastorzão lá de Caicó. E a gente estava celebrando todo o avanço que está acontecendo em Caicó. Eles receberam da unção compartilhada na igreja Verbo Mossoró, dessa igreja, irmãos. E hoje já compartilharam um pouco dessa unção em Grossos. Está lá o trabalho sendo desenvolvido, o pastor Natan desenvolvendo. Hoje estão em Caicó. Ah, irmão, como eu creio que aquele seridó será todo impactado pela palavra da fé. Desenvolvendo a unção, desenvolvendo o chamado, desenvolvendo tudo aquilo que Deus entregou até você. Não seja negligente com a unção que está sobre a sua vida. Não despreze a unção. Vou dizer de novo, não despreze. Não seja como Esaú, que desprezou a bênção. Não despreze aquilo que Deus compartilhou com você. Não é porque está adormecido que não está aí. Falo com ministros que já estiveram em evidência ministerial, no auge do seu chamado, fluindo debaixo de uma unção. Essa unção não te deixou. Ela está aí. Considera o que está dentro. Reaviva o dom de Deus que está em ti. Vou dizer de novo: reaviva o dom de Deus que está em ti. Pastor, mas eu estou esperando em Deus, e Deus está esperando em você. É você que reaviva. É você que busca em oração. É você que se arrepende desse pecado. É você que se arrepende de ter tomado a decisão errada. É você que muda de rota. É você que se entrega. É você que reaviva o dom de Deus que está em ti. Pai, eu te dou graças por esta palavra dessa noite. Que nós possamos sermos canais da tua unção para esse tempo. Labaredas de fogo, literalmente incendiando pessoas e vidas.
para desenvolver o ministério. Eu creio, eu sei porque sei. Um aumento de influência deste lugar. E mais pessoas sendo alcançadas. Está diante de mim um exército de discipuladores, afogueados do Espírito, que deixarão acesos aonde passarem, que levarão esse fogo da unção e esse poder da palavra por onde passarem. Os discípulos varreram a Ásia, debaixo das instruções e da unção do Mestre. Esta igreja varrerá a região oeste desse estado. Subirá todo o Rio Grande do Norte e entrará para o Ceará. É você a boca que Deus vai usar. É a sua boca que Deus vai usar. É você, o homem, a mulher, que Deus vai usar para esta obra. Tem alguém essa noite aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, que deseja fazê-lo? O primeiro passo é você dar um sim para Jesus. Você dizer sim para Jesus muda a sua história. Tem alguém essa noite? Oh, aleluia. Irmãos, temos que ter descrentes em nossos cultos, viu? Tem que ter alguém que não confessou Jesus em nossos cultos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos convidar. Glória a Deus. Tem alguém que chegou neste lugar com algum sintoma de enfermidade, deseja oração para cura? Fica de pé, meu irmão. Tem mais alguém, querido? Você pode estender as mãos para o nosso irmão. A unção está disponível para te curar, meu irmão. Pai, te dou graças, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Nós declaramos agora em nome de Jesus, como igreja de Deus, cura brotando da planta do pé ao alto da cabeça. Em nome de Jesus, enfermidade, eu agora falo com você. Sai agora em nome de Jesus. Declaramos curado e sarado em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Recebe em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Se você não é batizado com o Espírito Santo, ao terminar este culto, procura aqui nossos irmãos conselheiros, eles vão orar por você. Você vai sair daqui orando em outras línguas. Está disponível, é para você. Amém? Eu quero aproveitar que Sheila e o pastor Juarez estão aqui todos bonitos aqui com essas camisas. Você que não fez o rema, querido, se matricula pela fé. Não sai daqui sem fazer pelo menos a sua pré-matrícula. Eu tomei essa decisão lá atrás. Quando eu fiz o rema, querido, eu não pude pagar a minha mensalidade. Fica tranquilo, se você não tiver dinheiro para pagar o rema, acontece assim mesmo. Mas essa palavra que eu recebi, querido, me tirou da situação onde eu estava. Você vai receber uma palavra de fé que eu garanto a você, que vai tirar você de uma situação onde você está, para crescimento. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Pastor Jacques, tem mais algum aviso? Amém. Sábado, GD, em nome de Jesus, procure um grupo próximo à sua casa, no próximo sábado. Amém? Glória a Deus. Tem uns cartões também de oração, né? Está com seu cartãozinho aí. Vamos orar, encerrando o culto, mas antes vamos orar pelas pessoas que você colocou nesse seu cartão. Eita Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não estou achando meu cartão aqui, mas eu sei uma das pessoas. Aí você traz o cartão, amém, moço? Perdão. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Nós consagramos essas vidas ao Senhor e declaramos salvação alcançando essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, pessoas sendo usadas pelo Teu Espírito para chegar até elas, uma sabedoria, uma direção de como falar a Tua palavra. Em nome de Jesus, cobrimos essas pessoas de oração e declaramos salvação na vida delas. Repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este culto. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela unção compartilhada neste lugar. Eu creio que essa palavra crescerá e se desenvolverá em nossos corações e produzirá frutos para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão em paz na prática da palavra. Em nome de Jesus.